Agora bora falar de saúde e o foco são o vírus influenza e o vírus sincicial respiratório, cujos casos continuam aumentando no país. E neste ano, mais de 120 pessoas perderam a vida pela gripe influenza na cidade de São Paulo, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. E as principais vítimas são idosos e crianças, Tice. E o nosso médico de família, doutor Antônio Spreuser, está aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, Tice. Bom dia, Renatinho. Ele está aqui para tirar todas as dúvidas sobre as causas, os sintomas, diagnósticos e tratamentos dessas doenças típicas dessa época do ano. Então, bom dia, doutor. Vamos começar? Vamos começar. Eu queria saber qual a diferença, então, do vírus influenza e do sincicial, que é o VSR. Então, essa diferença é muito importante porque, infelizmente, ninguém está se vacinando. Só 30% das pessoas se vacinaram até agora. Eu me vacinei. Então, já se vacinou você, Renatinha? Não. Então, olha lá, prestem atenção que eu vou falar. O vírus sincicial respiratório, o VSR, ele pega crianças pequenininhas, recém-nascidas, de 3 meses, 4 meses de idade, por isso que os prontos-socorros estão cheios. Mas o vírus da influenza pega crianças maiores, 6, 7, 8 anos de idade, adolescentes e idosos. Lembro agora que os idosos mesmo, de 80, 85, até 90 anos, podem morrer também pelo vírus sincicial respiratório, o VSR. Por isso que a gente está chamando a atenção no nosso programa, que o inverno está aí, o frio está aí. E eles são transmitidos, esses dois vírus, da mesma forma, doutor? A transmissão é muito parecida. Eu vou mostrar agora para vocês as principais formas de contágio do vírus. Então, por exemplo, eu vou entrar nesse metrô, fiquei sentado aí dentro, de repente eu vou tossir. E a hora que eu vou tossir, 40 mil gotículas de vírus são espalhadas no ar numa distância de 2 metros. Além disso, lembra que toda vez que eu inalo o ar contaminado, esse ar, principalmente do resfriado, esse ar com essas partículas vão ficar no meu nariz. Já o vírus da gripe, essas partículas vão nos meus pulmões, por isso que eu posso ter pneumonia. Então é muito, muito perigoso você que está contaminado sair fora, ficar na rua. Por quê? Você que está contaminado, você vai colocar sua mão nos lugares que você tem que ficar segurando. E nessa hora que você transmite o vírus, você passa as partículas virais. Então, muitas vezes, você sem saber, você faz... Por exemplo, eu vou apertar um botão do elevador, mas eu tenho esse vírus no meu corpo. Então, automaticamente, eu já vou colocar o vírus lá e lá ele fica. Aí você vai apertar e pega o vírus também. Lembra agora de você coçar a boca, coçar o olho, você está com a mão suja, você vai espirrar, o espirro você não tem lenço, então vai pôr o dedo e você está passando esse vírus. Então, toma cuidado, porque nessa época do ano você pode estar passando esse vírus. A máscara é fundamental, né? Fundamental. E álcool gel também, né, doutor? E álcool gel também. Boas lições aprendemos. Agora, os sintomas da influenza e do VSR, desses dois vírus, são os mesmos? Eles são muito parecidos. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque tanto o influenza como o VSR dão febre, coriza, dor de garganta, tosse, chiado no peito e, além disso, dor de cabeça, dores musculares e fadiga. Esses sintomas são muito parecidos. Então, só pelos sintomas você não sabe que doença que você tem. Então, muitas vezes a gente tem que fazer o diagnóstico para fazer um tratamento adequado. E como é que é feito esse diagnóstico? Vamos dar uma olhadinha nas principais dicas para fazer um diagnóstico perfeito entre os dois. Primeiro, o exame clínico. Nós, médicos, vamos auscultar o pulmão, ver a temperatura, ver se o pulmão está chiando demais, tem secreção amarelada ou não. Além disso, esse swab nasal é muito importante colocar essa haste no nariz, pegar essa secreção e fazer uma cultura para saber que tipo de vírus você tem. E além disso, exames de sangue para saber o quê? Será que os glóbulos brancos estão muito aumentados? Será que eles estão diminuídos? E pesquisar no sangue também se é vírus, bactéria, que tipo de agente etiológico você tem. Uma chapa de pulmão para saber se eu já tenho começo de pneumonia, se essa pneumonia será que eu tenho que internar esse paciente? E para isso também a oximetria de pulso, quando nós aprendemos muito com a Covid-19, para saber a oxigenação do sangue. Será que esse pulmão meu está tão sobrecarregado que ele não está funcionando direito? Para saber se eu preciso internar ou não internar.
Agora, doutor, então qual o tratamento mais eficaz, né, para esses dois vírus, para essas duas doenças? O ideal é você não perder tempo. Quanto mais tempo eu demoro para começar o tratamento, pior é. Então, como que a gente faz? Remédios para baixar a temperatura, os antitérmicos, nebulização para umidificar bem o meu pulmão, broncodilatador para aumentar os brônquios e respirar melhor, solução salina nasal para respirar melhor também, aspiração nasal para limpar as vias aéreas. Na contaminação com influenza, muitas vezes o antiviral nas primeiras 24 horas é importante. A hidratação. Todo mundo fala, mas hidratação para quê, né? É para essa hidratação melhorar a função pulmonar também. Agora, doutor, e o que a gente pode fazer para se prevenir da influenza e do VSR? Bom, quais são as formas da prevenção? Que sempre eu gosto de falar nesse tema, né? Vamos lá dar uma olhadinha. Primeiro, vacinação. A influenza, você tem vacinação um ano inteiro para ela. E o VSR, o SUS vai começar agora no segundo semestre a imunização também na rede pública. Higiene das mãos o dia inteiro. Sai de casa, entrou em casa, vai pegar transporte público, você que trabalha em hospital principalmente. Cobertura da boca e do nariz. Você espirra sem proteção, essa é a forma de espirrar. Com proteção para não sair esse ar e espalhar essas 40 mil partículas que eu falei. Cuidado com o próximo, esse evitar contato é tão importante que muitas vezes você está tão doente, sai na rua, você vai contar todo mundo, vai contaminar todo mundo. Ventilar os ambientes. Olha, essa dica é importante. Todo mundo fica com a janela fechada, o ambiente fechado, para não entrar o ar frio. Está errado isso. E evite aglomeração. Nessas aglomerações, não é possível que não tenha ninguém doente. E pode ser que você pegue o vírus aí, nesse meio que está cheio de gente aí. E mantenha os hábitos saudáveis, uma alimentação balanceada com legumes, salada, verdura, hidratação e atividade física. Isso vai melhorar o seu sistema de defesa, os seus glóbulos brancos. E aí você passa bem o inverno, né? E a gente sabe que a aglomeração é inevitável, mas é possível usar máscara sim. As pessoas já estão acostumadas, né, a usar máscara quando está com algum sintoma. É verdade. Agora, doutor, me fala quem é considerado grupo de risco? Bom, quem é considerado grupo de risco? Boa pergunta, Tiziane. Vamos lá. Bebês e crianças pequenas, idosos em geral, pessoas com doenças crônicas, imunossuprimidos e transplantados, gestantes e puérperas. Por quê? Porque o sistema de imunidade deles todo está comprometido. Então você fica com a porta aberta, né? Ô, doutor, e qual o período de transmissão desses vírus? O vírus sincicial respiratório, ele fica mais tempo. A pessoa que está doente, por exemplo, a criança que está em casa, ela transmite para os idosos semanas, às vezes. Fica transmitindo. Já o da influenza, não. O da influenza, de 5 a 7 dias, você fica contagiando as pessoas. Mas o da bronquiolite, que é o VSR, esse não. Esse, durante semanas, ele pode transmitir a doença. É muito grave, né, doutor? Muito grave. Agora, quais as complicações que esses vírus eles podem trazer? Bom, as principais complicações, bronquiolite, que é a inflamação desses brônquios pequenininhos aqui, ó, que são os piores, porque fecha, você não respira. Além disso, a pneumonia, são quadros que levam à insuficiência respiratória e muitas vezes até intubação em UTI. Cuidado, porque às vezes você ouve o pulmão de quem tem bronquiolite, ele está com uma asma, mas não é asma, é a bronquiolite que está tendo lá. E além disso, otite, sinusite e piora de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. Então precisa ficar bem orientado para procurar ajuda logo, para não demorar. Então, bora ver se você de casa prestou atenção a todas as explicações do Dr. Spro. Isso aqui vai o resumo, hein? Você tem que acertar. Mitos e verdades sobre influenza e VSR, doutor. Vocês não vão escapar, não. Eu vou começar com você, Renatinha. Ixi, vá. É mito ou é verdade? Pegar friagem causa gripe e resfriado. Se eu disser que é mentira, amanhã vai arrancar meu pescoço. Então é verdade, doutor. É verdade? Vamos ver. Ai, tá vendo? É mito. Aí, ó. É mito. Você pode pegar água gelada, não vai, porque se você tiver com a imunidade boa, não vai ter problema. Agora é pra você. Doutor, é mito, É mito, sim, senhor. Aquela ventaninha. Olha, manhã, tá vendo? Ai. Manhã, olha aí, ó. Mas ela vai estar dizendo, não, tá errado. Ela ainda vai dizer que tá errado, Tem que doutor. cuidar da imunidade, mãe, é Olha isso. só, vocês dois são terríveis. Tem que tomar muito própolis, mãe.
Para você agora. Resfriado não é a mesma coisa que gripe. Isso é mito ou é verdade? Verdade. É verdade. Olha, acertei. O resfriado é causado pelo vírus do rinovírus e a gripe é pelo vírus de influenza. Renatinha, a vacina causa a gripe. É mito ou verdade? Isso é mito, mas todo mundo diz, eu tomei vacina e eu gripei. Mas é mito, né, mito doutor? porque a vacina é do vírus atenuado. Inativo, né? É inativo, então não tem problema. Ai, então é mito, galera. Ticiane, para você agora, presta atenção. Tá. O VSR é mais perigoso para crianças do que para idosos. É mito ou é verdade? É mito, porque você falou ali que esse vírus atinge crianças e idosos. Acertou. Eu Eu vi que você me prestou ensinou atenção, hoje, viu? é. Parabéns. E a última para Renatinha. bora. Renata, você pode pegar o VSR e influenza mais de uma vez. É Mito verdade. ou é verdade? É verdade, É verdade. Por quê? Porque ele está aí no ar. Sim. E todo ano tem cepas diferentes. É verdade. E você pode se contaminar com outros vírus. Parabéns, acertaram Doutor todas. Antônio Sprois, muito obrigada. Obrigada. Prazer estar com vocês, boa semana Obrigada. e se cuidem nesse inverno, Se hein? cuidem no É, inverno. muito. Se tiver com algum sintoma, por favor, usem máscaras para proteger quem está na sua casa, quem está ao seu lado e a gente tentar diminuir esse quadro, né, doutor? verdade. Semana que vem tem mais informações com o doutor Antônio Sprois, Estaremos aqui. todas preciosas sobre saúde, É viu? isso aí. Obrigada por mais essa aula, Obrigado, doutor. boa semana para você.